Começando mais uma análise e hoje eu quero trazer para vocês os bastidores das últimas reuniões e discussões sobre como e onde uma resposta pode ser dada contra os persas. E surgir ainda alguns relatórios de que os Estados Unidos abandonaram Israel. Mas antes de continuarmos com esta análise, peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, que isso ajuda na continuidade do meu trabalho, e também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E como todos já sabem, estamos aqui passando por um problema muito sério com as questões de engajamento, distribuição dos nossos vídeos e principalmente com a monetização. Quando um conteúdo ele é limitado, restringido pela plataforma, as pessoas passam, em sua totalidade, passam a não receber o nosso conteúdo, passam a não ficar por dentro de tudo que está acontecendo sobre informações geopolíticas, sobre análises, sobre questões de defesa e segurança. E isso, é claro, prejudica também o meu trabalho, mas infelizmente a plataforma ela penalizou o canal. E é por isso que eu peço gentilmente para vocês migrarem para o meu novo canal, que eu deixei aqui na descrição deste vídeo e também nos comentários, que é o canal Analytics. É lá que a partir de hoje vamos estar publicando todos os vídeos que publicamos aqui no Área Militar, vamos estar lá publicando no Analytics. Então por isso peço gentilmente a sua ajuda. Os primeiros ataques sem precedentes dos persas contra territórios israelenses no início da madrugada de domingo, 14 de abril, ou seja, pelo horário do Oriente Médio, início da noite de sábado, 13 de abril, pelo horário de Brasília, marcaram, sem dúvida, um aumento das tensões na região. Confirmaram os temores de longa data de uma possível guerra entre essas duas figuras importantes do Oriente Médio. De um lado, uma nação que apoia os americanos e que promovem estabilidade, segurança, questões sobre política, geopolítica e também econômica na região, que é o alicerce fundamental dos americanos em suas operações em toda essa região. E do outro lado, um arquirrival do Ocidente por décadas, desde que ocorreu aquele golpe interno no país na década de 70, e assim a nação veio tomando medidas mais autoritárias, colocando em risco a própria sociedade. E hoje, esse tema ele é tão importante que de fato pode mudar a estabilidade da segurança e também da economia de todo o mundo. Porque de fato as atenções estão caindo sobre o Oriente Médio neste momento. Isso porque a guerra, qualquer tipo de guerra, sempre suscita, sempre traz complicações, apreensões e espantos. Foi assim na época dos otomanos, na época das cruzadas, e esses conflitos sempre eram muito bem comentados entre os povos e, além do mais, surgiram também temor que chegassem até os seus reinos mais distantes naquela época. Mas a questão hoje ela é muito mais séria por envolver nada mais que um mundo mais globalizado, em um momento em que todo o planeta ele está interligado, seja pelos meios de comunicação, pelos meios econômicos, pelas vias de navegação, vias marítimas, vias de comércio. E o Oriente Médio ele produz hoje, atualmente, cerca de 1/3 de todo o petróleo do mundo. Ali existem 5 das principais nações produtoras e exportadoras que fazem parte da OPEC. Então, só o Estreito de Hormuz, para vocês terem uma ideia, hoje é um corredor ali dos persas entre a região do Golfo Pérsico para o Mar da Arábica, o Mar Arábico, e cerca de 1/5 de todo o volume do consumo de petróleo de todo o planeta passa diariamente pelo Estreito de Hormuz. Uma média de 20,5 milhões de barris por dia de petróleo bruto, condensado e seus derivados do petróleo. Ali na região, então, do Hormuz é muito importante para a estabilidade econômica de todo o planeta. Imagina uma consequência como a que podemos aí estar imaginando de um conflito nesses mares, de um conflito desses estreitos. Imagina o que pode ocasionar
diante de um ataque sem precedente de todos os envolvidos ali da região. Por exemplo, vocês estão observando uma imagem nesse momento. Essa imagem mostra o fluxo do comércio, o fluxo de navegação. Vejam, observem a intensidade do fluxo naval marítimo por toda essa região, no Estreito de Hormuz, no Mar da Arábica, na região do Baixo Mar Vermelho, na região do Alto Mar Vermelho, a região que sai ali para a Península do Sinai, no Mediterrâneo. Então, são áreas de crossover, áreas de cruzamento que se interligam e uma depende da outra para a estabilidade dessas nações que produzem e exportam produtos derivados do petróleo. Então, quando houve esses ataques iniciais lá no final de semana, é claro que nos veio à mente a impossibilidade dos israelenses não responderem. Então, por quê? Quando houve esse ataque, já pensamos em uma retaliação, em uma resposta imediata, mas ainda não aconteceu. E é claro que do dia 7 de outubro do ano passado, aquele acontecimento horroroso que ocorreu dentro do território israelense, que eu não posso detalhar por conta das políticas do YouTube, trouxe ali uma apreensão muito grande que a qualquer momento poderia haver ali uma retaliação por parte de Tel Aviv. Só que demorou muito tempo por conta dos preparativos e das consequências disso tudo. Estava preparando o terreno, tanto terrestre, geopolítico, aéreo e também marítimo, para que a operação fosse realmente perfeita, do ponto de vista, é claro, militar. Nesse momento, observamos que a maior apreensão é como e onde essa resposta deve acontecer. Já vimos agora relatórios mais recentes informando que o presidente Joe Biden alertou o primeiro-ministro israelense de que não participaria dessa contraofensiva contra os persas se os israelenses decidirem retaliar, responder em massa, tanto com mísseis ar-ar, tanto com mísseis ar-terra, quanto também com drones durante as próximas horas. Joe Biden estaria, de fato, com medo das consequências que estão por vir? Sim, está com medo, mas não pelas consequências econômicas, mas sim por aquilo que eles mais pensam sempre, desde o momento que assumem a caneta como um presidente, assumem o poder. É a sua candidatura, é o seu mandato. Então isso vai prejudicar na atual corrida que já está acontecendo de fato nos Estados Unidos. Então ele não quer perder essa oportunidade de angariar votos. Então ele adotou esse termo, essa postura mais contida e não se envolver diretamente contra os persas, porque é um conflito que muito provavelmente se tornará generalizado e que pode assumir posteriormente uma resposta muito grande dos próprios persas. E nesse caso, Biden pretende, claro, permanecer afastado, observando de longe, mas ao mesmo tempo vai fornecer equipamentos para a sobrevivência militar de Israel. E recentemente houve muitas informações de que os persas haviam alertado as nações mais próximas ali na região, principalmente ao sul do Oriente Médio, inclusive a Turquia, em que ele havia declarado, havia alertado que haveria uma operação muito intensa na região por mais de 72 horas com antecedência. E de fato isso foi verdade. Os turcos disseram que Teherã informou antecipadamente sobre o que iria acontecer na região. E isso caiu nos ouvidos dos americanos, por conta dos turcos serem próximos aos americanos. Inclusive eles têm em comum uma aliança militar, e que informaram Tel Aviv sobre esses preparativos e deu tempo para que houvesse esse preparativo defensivo contra esses mísseis, foguetes e drones. Mas os ataques, segundo o Teherã, foi um ataque limitado, foi um ataque de autodefesa para afastar de vez
essas afrontas israelenses. Mas, observando tudo isso, é pelo contrário, foram ataques não limitados, foram ataques desproporcionais, não foram ataques proporcionais com o que houve lá em Damasco, quando um indivíduo da força de elite dos persas perdeu a sua vida por um ataque israelense. E por conta disso, dessas últimas ofensivas, trouxe um grande prejuízo, um déficit econômico para os israelenses. E esse evento é totalmente diferente daquele evento que ocorreu contra um drone americano que foi abatido na região do Golfo Pérsico em 2019, como retaliação ao que os americanos fizeram na região de Bagdá, que tiraram a vida de um comandante sênior, um dos principais comandantes persas na época, que, é claro, não posso detalhar aqui por conta da política do YouTube. Por isso que eu peço para que se inscrevam no meu novo canal, que eu deixei aqui na descrição e também nos comentários o link. Então, é totalmente diferente porque foi proporcional. É claro que não perderam uma vida, os americanos, mas foi proporcional. Houve um ataque limitado. E o que observamos no final de semana foi desproporcional. E hoje, a importância que tem o Oriente Médio está muito acima de qualquer resposta. Então é preciso ter cautela. Vai haver um ataque por parte dos israelenses? Não tenho certeza, ninguém tem certeza. Será que vão deixar por isso mesmo? Eu acredito que não. Mas eu não tenho certeza. Ninguém tem certeza. E, para se ter uma ideia, este é o tráfego atual da região, tráfego naval marítimo. É muito concentrado. A região do Estreito de Hormuz, ela pode se colapsar e o mundo também ir junto nesse colapso. Porque temos Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Omã, regiões extremamente importantes para o abastecimento mundial de petróleo e de fatores energéticos. E de todo modo, sabemos que Tel Aviv deve responder, mas não sabemos se realmente vão responder. E mesmo sem a participação dos americanos, mas que vão continuar fomentando de forma indireta os israelenses com equipamentos, com atenção de tráfego aéreo, com sistemas de sensores e radares, identificação de equipamentos aéreos, enfim. Retratando aqui todo esse acontecimento, nos bastidores há uma dúvida que paira nessas autoridades israelenses. Por exemplo, no começo da manhã de segunda-feira, houve uma reunião de gabinete que não resultou em nenhuma decisão de como e onde responder. Mas no início da tarde, o canal de TV israelense Channel 13, ele declarou que a Força Aérea do país havia encerrado todos os preparativos para um grande ataque contra os persas e que deverá acontecer nas próximas horas. Muito provavelmente que essas informações vieram decorrente das últimas reuniões de pautas do gabinete de guerra, do gabinete de resposta dessas últimas reuniões, mais cedo de segunda-feira, só que não foi divulgado pelas autoridades esta reunião, as pautas em si também. Então, disso tudo, da incerteza que acontecerá, a única coisa que realmente, de fato, que eu sei é que a principal via de acesso para uma possível resposta israelense deve sim se basear em uma resposta muito grande, no meu ponto de vista, uma resposta muito grande e que deverá ser pautada pela via aérea atravessando a região da Jordânia. Isso porque o próprio rei da Jordânia autorizou a entrada de Israel pelo seu espaço aéreo a qualquer tempo e com qualquer meio. Isso nos dá a entender que provavelmente eles vão querer evitar a região mais inicial da região do Iraque, onde tem um reduto ali de insurgentes, deve atravessar pela Jordânia, adentrando ali no espaço aéreo iraquiano, seguindo o fluxo sul, a região até a porção leste, entrando ali na região dos persas e assim lançando seus equipamentos guiados
que não precisam, os equipamentos aéreos não precisam chegar tão perto dessas instalações, desses alvos persas, e assim disparar de longe, além do alcance visual. Ou tem uma outra alternativa, se os sauditas liberarem essa possibilidade, que é adentrar pela Jordânia, pela Arábia Saudita, e assim adentrar de forma muito rápida contra o espaço aéreo persa e fazer o seu ataque de supressão, ataque de saturação, e causando uma grande baixa para os persas, tanto em questões morais, militares e também econômicas. Espero que tenham gostado dessa análise. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, que eu estou precisando muito disso nesse momento de vocês. E também curta, compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever no outro canal, que vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.